Bom dia! Que a paz de Deus esteja com você neste novo dia que se inicia. Hoje é sexta-feira, estamos na 33ª semana do Tempo Comum. Hoje, dia 22 de novembro, a igreja celebra a memória de Santa Cecília, padroeira dos músicos e cantores católicos. Santa Cecília, rogai por nós. E vamos pedir hoje ao Senhor que, pela intercessão de Santa Cecília, o Senhor abençoe a nossa voz, o nosso cantar, para que a nossa vida possa ser também uma constante expressão de louvor ao Senhor. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu quero mandar o meu abraço com muito carinho para os brasileiros que moram em Peabody, Massachusetts, nos Estados Unidos. Deus abençoe vocês aí de Peabody, que estão recebendo a bênção do dia, compartilhando, rezando junto com o Padre Alessandro Bobbington. Que alegria! Um grande abraço aí para vocês e tamo junto na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Lucas capítulo 19, versículos 45 a 48. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: "Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões." Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do templo procuravam um modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Filhos e filhas, no Evangelho de hoje, Jesus expulsa os vendedores do templo e ele vai dizer: "A minha casa será casa de oração." Por isso, hoje vale a pena a gente refletir sobre a igreja enquanto esse lugar sagrado, o lugar da oração, esse lugar de encontro com Deus e, é claro, também com os irmãos. Inclusive nesse dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos, refletir um pouquinho sobre o canto na liturgia, em nossas igrejas. Na religião judaica, o templo era o lugar onde as pessoas se reuniam para adorar a Deus. Jesus condena a atitude das pessoas que desvirtuaram a finalidade do templo, ou seja, a finalidade de ser o lugar sagrado do encontro com Deus, da oração. E aí essas pessoas acabaram transformando, a casa de Deus, contextualizando mais para uma realidade de hoje, para um lugar de muito barulho e até mesmo de show. No início do cristianismo, o cristianismo apostólico, não havia igrejas ainda. O cristianismo estava nascendo. Os cristãos se reuniam nas casas, até mesmo nas catacumbas, para poderem celebrar ali a fração do pão, a Eucaristia, para ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Sempre houve uma assembleia reunida, mas ainda não havia as igrejas no início. Era uma religião perseguida, não só pelos judeus, mas também pelo Império Romano. Foi por volta do século III, com a expansão dos cristãos por todo o Oriente e também no Ocidente, que aí foram surgindo as construções das primeiras igrejas, onde os cristãos pudessem se reunir para poderem rezar. Ao longo dos séculos foram surgindo as igrejas, as catedrais, as basílicas, os santuários, as paróquias, ou seja, lugares sagrados onde os cristãos se reuniam para orar, para adorar a Deus, para ouvir a palavra, para celebrar a Santa Eucaristia, os santos sacramentos. E, junto a isso, foi se desenvolvendo também a arte do canto litúrgico, com as suas vertentes, oriental e ocidental. No Ocidente, que é a vertente que nós fazemos parte, com o tempo foi se aprimorando o canto chamado canto gregoriano, os órgãos nas igrejas, os corais, tudo muito bonito e que inspirava a oração, a adoração, a contemplação do mistério celebrado. Atualmente, com o Concílio Vaticano II e a reforma litúrgica promovida pela Sacrosanctum Concilium, a Igreja abriu a possibilidade de outros instrumentos serem admitidos para o culto divino. Mas, é claro, sem abrir mão da beleza, da arte, da harmonia, do decoro devido ao espaço sagrado que é uma igreja. Abriu também a possibilidade de outras formas de canto, que não o canto gregoriano, que geralmente era em latim,
A ideia era de uma maior participação dos fiéis, que eles verdadeiramente cantassem a Santa Missa e não somente ficassem ali sentados ouvindo, assistindo, por mais belo que fosse. E, como toda mudança, vieram os desafios. Com o tempo foram se introduzindo determinados instrumentos musicais que, cá para nós, não condizem nada com o canto litúrgico e tampouco condizem com o espaço sagrado que é a igreja. Também alguns estilos musicais que foram sendo trazidos para a igreja. Estilos seculares, mundanos, foram aos poucos substituindo a rica tradição e a arte do canto litúrgico de tantos séculos da nossa igreja. A ideia era, quanto mais parecido com o mundo, com a música que toca na rádio, na novela, na TV, quanto mais parecido, melhor. Era uma tentativa assim de adaptação, vamos dizer assim. Mas olha, isso foi um grande engano. O canto nas igrejas acabou por se empobrecer, perdendo a beleza, a arte, a harmonia, o sentido do sagrado, o totalmente outro, no dizer do Papa Bento XVI. Eu vejo que, na verdade, as pessoas, quando vêm à igreja, elas não querem ouvir o estilo musical que elas estão acostumadas a ouvir no mundo, na rádio, na TV. Elas querem algo diferente, que inspire Deus, o sagrado, e não ritmos mundanos com letras católicas para meio que agradar a galera. Não, o caminho não é por aí. Eis um grande desafio para nós hoje: resgatar a beleza, a arte do canto litúrgico na Igreja Católica. Mas para isso, é claro, precisa de formação, muita formação, precisa de técnica, precisa de instrumentos adequados, vozes bem afinadas, critério de escolha até dos repertórios, mas, sobretudo, precisa de muito ensaio dos cantores, dos instrumentistas, e, infelizmente, é isso que nós vemos menos acontecer a cada dia que passa. Cabe aqui ressaltar, é claro, quando eu estou falando de canto litúrgico, gente, eu estou falando de missa, de casamento, de batizado, ou seja, dos ritos litúrgicos na vida da igreja. É claro que a igreja tem outras realidades que não é o canto litúrgico. Por exemplo, os louvores, o grupo de oração, o grupo dos jovens, os retiros, os shows de evangelização. Claro, aí há todo um outro estilo, de música católica que vai ser sempre bem-vinda. Há vários estilos musicais que podem ser muito bem-vindos na evangelização. Mas uma coisa é música religiosa, outra coisa é canto litúrgico. O problema é quando a gente mistura tudo e vira um balaio de gato, Enfim, filhos e filhas, o Evangelho de hoje nos convida a se valorizar a igreja como um lugar privilegiado da oração, da meditação, da adoração, do encontro com Deus, do encontro com os irmãos. Onde existe uma igreja católica, ali existe um sacrário, presença do Santíssimo Sacramento, um altar onde se oferece o santo sacrifício da Eucaristia. Portanto, ali é um lugar privilegiado, sagrado, para a gente rezar, entrar em comunhão com Deus. Pergunta que fica: como temos vivido esta realidade da igreja como esse lugar da experiência de Deus? Traga isso hoje para a tua reflexão, para a tua oração. Hoje aqui, aproveitando a memória de Santa Cecília, eu aproveitei aqui o exemplo para a gente meditar sobre a música na igreja, mas poderíamos adentrar tantas outras situações, a própria liturgia, o nosso vestir, a nossa vestimenta quando vamos à casa de Deus, a nossa postura durante a Santa Missa, tantas outras questões, Pena que o tempo é tão curto. Filhos e filhas, amemos a Deus, amemos a casa de Deus como esse lugar privilegiado da oração e da experiência da fé. Vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Hoje, na memória de Santa Cecília, nós queremos, Senhor, rezar invocando a vossa bênção sobre todos aqueles que neste dia rezam conosco, de modo especial pedindo o dom do louvor, o dom de cantar, fazendo do nosso canto uma expressão da alegria, da adoração e da glorificação que o nosso Deus merece.
Abençoai, Senhor, os nossos lábios, a nossa língua, a nossa garganta, para que dos nossos lábios possam brotar sempre os louvores do Senhor. Que possamos a cada dia valorizar a música sagrada, a música religiosa e também a música litúrgica, a fim de que com ela possamos cada vez mais rezar e termos comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Que desça sobre você, por intercessão de Santa Cecília, esta bênção do Deus de infinito amor, o Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém, amém, amém. Deixo para você o meu abraço com muito carinho, fique no colo da mãe. Amanhã, com a graça de Deus, tamo junto, a bênção do dia. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.